Origem e evolução da doutrina dos espíritos superiores. Texto áudio deste narrador, compilado de fontes espíritas consagradas. Abre aspas. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Fecha aspas. Os conceitos do espiritismo acompanham o homem desde o começo da sua criação. A mediunidade sempre existiu, pois o homem sempre teve um espírito. Assim, a comunicação com os espíritos tiveram lugar em todas as épocas e em diversas regiões do globo. Na Índia se encontra nos Vedas, o mais antigo código religioso escrito milhares de anos antes de Jesus. Na China, desde tempos imemoráveis se evocavam os espíritos. No Egito, os magos dos faraós evocavam os espíritos e faziam prodígios narrados na Bíblia. Na Grécia Antiga, os templos tinham as pitonisas, que recebiam os oráculos evocando os deuses. Entre os romanos, a evocação aos espíritos era muito difundida. A evocação e interrogação dos mortos eram consultadas sem cessar pelos generais, e nenhum empreendimento significativo era decidido sem procurar o conselho das sacerdotisas. Na Gália, os druidas comunicavam-se com o mundo invisível, evocavam os mortos em recintos de pedras. Milhares de testemunhos o confirmam. Entre os primeiros cristãos, em Atos dos Apóstolos do Novo Testamento se encontram numerosas indicações de comunicação com os espíritos dos mortos. São Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, descreve com o nome de dons espirituais todos os gêneros de mediunidade. O próprio Moisés proibiu essa prática aos hebreus, pois era usada para fins mesquinhos, egoístas e vulgares. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11, o que por si só já é um forte indicativo de que esse fenômeno existe. Mas essa proibição era uma lei mosaica, isto é, de Moisés, que não deve ser confundida com as leis divinas do Decálogo. Nos 10 mandamentos não se proíbe o contato com os espíritos. Se assim fosse, Jesus teria cometido pecado quando se transfigurou diante dos médiuns especiais São Pedro, São Tiago e São João, e receberam comunicações dos espíritos de Moisés e Elias, os quais tinham vivido séculos antes, encarnados em nosso mundo físico. Além do mais, o próprio Moisés elogiou a eldade e medade que recebendo espíritos profetizaram. Números capítulo 11, versículos 24 a 30. A mediunidade é uma habilidade natural de todos os seres humanos e que se Deus a proibisse, não teria criado os homens com essa qualidade em menor ou maior grau, com o objetivo de estimular seu crescimento moral e espiritual. O espiritismo não é uma descoberta moderna, pois os fatos e princípios sob os quais repousa se perdem na noite dos tempos, e seus rastros se encontram nas crenças dos povos e em todas as religiões, apenas que incompletamente observados. Os fatos foram frequentemente interpretados conforme as ideias supersticiosas da ignorância, e sem que dos mesmos tivessem sido deduzidas todas as suas consequências, como as conhecemos atualmente. O que há de moderno é a explicação dos fatos e um conhecimento mais completo da natureza dos espíritos, de sua missão e seu modo de agir, e a revelação de nosso estado futuro. E, enfim, a constituição desse conhecimento num corpo científico e doutrinário e suas múltiplas aplicações. Assim como os antigos conheciam os princípios, os modernos conhecemos os pormenores. Allan Kardec, pseudônimo do influente educador, pedagogo, autor e tradutor francês do século XIX, Hippolyte Léon Denisard Rivail, homem poliglota de grande cultura, essencialmente um investigador, codificou a doutrina dos espíritos com ajuda e inspiração do Espírito da Verdade, enviado por Jesus, que o tinha prometido. João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Assim, pois, o Espiritismo é Jesus de volta.
O professor Rivail usou o método científico para reunir, compilar e sistematizar os textos recebidos por diversos médiums da época durante anos em longas reuniões que ele mesmo presidia, aos quais também confrontava com centenas de mensagens mediúnicas provenientes de vários países e codificou todo esse material em 5 livros. Allan Kardec criou o neologismo espiritismo e introduziu o uso do termo reencarnação, dentre outros vocábulos. Espiritismo nada mais é do que a doutrina dos espíritos. Em verdade, são os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns que eles estimulam em todas partes, em todos os povos, todas as raças, credos, religiões, seitas e partidos. É por isso que o espiritismo não tem nacionalidade e nem foi dado a um só intérprete, como nos casos de Moisés, os profetas e Jesus. A doutrina ensinada hoje pelos espíritos não tem nada de novo. Seus fragmentos são achados na maior parte com os filósofos da Índia, do Egito e da Grécia, e se completam com os ensinamentos de Jesus Cristo, sobre o qual se fundamenta sua elevada moral. O espiritismo vem, pois, confirmar com novos testemunhos e demonstrar com fatos verdades desconhecidas ou mal compreendidas e restabelecer em seu verdadeiro sentido aquelas que foram mal interpretadas ou deliberadamente alteradas. Ainda se sabe que os espíritos, que nada mais são que as almas dos que viveram como seres humanos, assim como estes, em consequência da diferença que existe entre suas capacidades, estão longe de possuir a verdade absoluta, que não a todos está dado penetrar certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua purificação, que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens e menos do que certos homens, e que há entre eles, como entre estes últimos, presumidos e sábios de falsa instrução, que dizem ou creem saber o que não sabem, sistemáticos que tomam suas ideias pela verdade e, enfim, que os espíritos de ordem elevado, os que estão completamente desmaterializados, são os únicos que se têm libertado das ideias, dos preconceitos e das preocupações terrenas. Como eles sabem que são invisíveis para nós, com exceção de alguns médiuns, mas nós não somos invisíveis para eles, os espíritos mentirosos tomam supostos nomes conhecidos para nos enganar com suas utopias. Resulta disto que tudo que está fora da enseñança exclusivamente moral, as revelações que cada pode obter têm caráter individual, sem autenticidade comprovada, que devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que seria imprudente aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. As profecias podem ser também verdadeiras ou falsas. É por isso que os próprios espíritos superiores empregam o controle da concordância universal como método para a comprovação da veracidade das comunicações reveladas, uma vez que milhares de vozes espirituais se fazem ouvir simultaneamente em todas partes para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los tanto aos ignorantes como aos sábios, para que ninguém seja deserdado. Antes, a primeira comprovação, sem dúvida, é a da razão, a que é preciso submeter sem exceção tudo o que vem dos espíritos, toda teoria em manifesta contradição com o bom senso e com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possuem, seja quem for que a revele, deve ser rejeitada. Assim, esta universalidade constitui a força do espiritismo e é também a causa de sua rápida propagação. Ela é também a garantia e o remédio contra rupturas ou a ambição de alguns, e não teme a má vontade dos homens e nem as revoluções morais ou os cataclismos físicos do globo, porque nada disso pode atingir aos espíritos.
O espiritismo é a religião que mais estuda os espíritos e ela não se evade de nenhum conhecimento e nem considera nenhum tema um tabu, pois, como o próprio Espírito da Verdade adverte, abre aspas, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Fecha aspas. O espiritismo sendo a enseñanza dada pelos espíritus superiores, espíritus evoluídos ou espíritus santos, como se prefira chamar, comandados pelo espírito de nosso Maestro e Senhor Jesus Cristo, estabelece uma reforma íntima no indivíduo. Não é sem efeito que sua máxima é: fora da caridade não há salvação. Assim, o espiritismo é ao mesmo tempo ciência, religião, filosofia e moral. Como ela se fundamenta nas comunicações mediúnicas, sua fé é uma fé fundada na razão. Os espíritos que se manifestam na Bíblia são geralmente chamados de anjos. E que são os anjos? São espíritos mensageiros ou enviados justamente para o contato conosco, trazendo mensagens e revelações. Por exemplo, o anjo Gabriel, que significa homem de Deus, aparece a Maria, mãe de Jesus, para lhe informar que seria mãe do Messias. Mas alguns dirão certamente que na Bíblia os anjos são espíritos especiais. Sim, eles são, no sentido que são evoluídos porque são espíritos antigos, criados muito antes dos espíritos da humanidade terrestre e que vêm encarnando faz milhares de anos também em nosso planeta, ou seja, até mesmo antes de que o Espírito de Jesus se encarnasse aqui na Terra. São Pedro disse que os espíritos rebeldes foram mandados para abaixo, quer dizer, para se encarnar e viver aqui em nosso planeta, pois se Deus não livrou os anjos quando pecaram, antes os precipitou para o inferno, chamado de Tártaro, Hades, ou mundo dos mortos, e os entregou ao abismo da escuridão, nosso mundo, o vale de lágrimas, reservando-os para o juízo. Pedro, capítulo 2, versículos 2 a 4. Observe então que os anjos podem pecar, o que demonstra que são humanos e têm livre arbítrio. A diferença é, pois, que os anjos citados por São Pedro já tinham um alto nível de evolução espiritual, evolução esta que não perderam, mas foram mandados para reencarnar aqui na Terra como castigo. É claro que grande parte desta linguagem é figurada ou alegórica, devido à época e à capacidade intelectual e moral dos seres aos quais era dirigida, o que não significa que seja menos verdadeira. Imagine a liberdade de um ser espiritual que pode verdadeiramente desfrutar de todas as faculdades humanas e outras mais em alto grau desenvolvidas, que pode circular livremente e viajar com a velocidade do pensamento por donde lhe satisfaz num universo infinito, cheio de belezas e maravilhas, onde existem todo tipo de mundos nas mais variadas condições, sem se preocupar em sofrer com frio, com calor, com fome, com falta de alimento, com enfermidades e coisas do estilo. Imagine agora que este mesmo ser espiritual está obrigado a ficar preso num corpo humano sujeito a todas as vicissitudes desta vida, tendo que lutar diariamente pela sua subsistência e suportar guerras e enfermedades de todo tipo. Além do mais, este ser espiritual encarna num corpo que não sabe quem ele é de fato. Literalmente é trocar o céu pelo inferno. Para os espíritas, o céu não se ganha a priori, senão que com o próprio esforço, com uma vida dedicada ao amor, à caridade e à fraternidade, suportando todas as provas desta vida sem se queixar, segundo como o próprio Cristo nos ensinou e nos mostrou. Todos os fenômenos espirituais e mediúnicos, mesmos os narrados na Bíblia, nos causam em princípio uma certa incompreensão e sentimentos de estranheza, raridade e até de temor
temor em alguns, o que faz com que não seja aceito intimamente e nem se medite a fundo sobre eles. Mas, sob a ótica do Espiritismo, tudo isso se torna simples e fácil de entender e de aceitar. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Sim, são eles, os espíritos superiores, aqueles dotados de uma sabedoria, um amor e uma moral elevadas, que nos revelam todas estas coisas em A Doutrina dos Espíritos. Fim da narração.